né? Porque Deus, quando Ele fala, Ele cura, né? Ele restaura, Ele fortalece, Ele traz paz. Quando Deus fala, Ele fala o que é preciso, né, irmãos? Porque é isso que importa para nós aqui, que Deus venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, nem tanto aquilo que queremos, né, irmãos? Porque às vezes aquilo que queremos não está alinhado com a vontade de Deus, não é mesmo? Então que a vontade de Deus seja feita. O livro do profeta Amós, capítulo 4. Vamos ler o registro bíblico até o verso 12, toda a história. No meu título da minha Bíblia está escrito assim, irmãos: ameaça contra as mulheres de Samaria. Olha aí. Se preparem, mulheres. Vem chumbo grosso aí. Mas fica em paz. O Senhor é contigo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ler a narrativa bíblica. Estou rindo, irmãos, mas é com muito temor, com muita seriedade que eu estou aqui, quase que batendo um joelho no outro, porque eu sei da responsabilidade que é trazer a palavra de Deus. Não é brincadeira, não. Então diz assim: ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vossos maridos: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retirei de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra, e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas a outra que ficou sem a chuva secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, vós não convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com cresmento e ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, outro, a maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é quem dá força os montes e cria os ventos, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos,
é o seu nome. Amém? Graças te damos, Senhor. É a tua palavra que foi lida. Que o Senhor venha nos trazer esclarecimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha trazer bênção sobre todos nós, fortalecimento na fé e vida espiritual. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Podem sentar. E agora desligue o celular e fique atento no que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 4 do profeta Amós, ele traz um alerta a Israel. Ele apresenta, irmãos, ou melhor dizendo, ele faz graves acusações contra a nação de Israel. A primeira está no verso 1. Ele acusa Israel de oprimir os mais pobres e viver uma vida de regalo e de luxo às custas desses mais pobres. E a outra acusação gravíssima é que eles traziam uma religiosidade, um culto hipócrita e apresentavam ao Senhor, demonstrando assim a cegueira espiritual, buscando a Deus de forma desordenada, não de acordo com a vontade de Deus, e negando a justiça social e também se apartando da lei de Deus. Então são acusações gravíssimas que o profeta Amós traz sobre a nação de Israel. A nação de Israel, totalmente falando, irmãos, não toda ela, porque o profeta Amós, ele está profetizando aqui no tempo do rei Joroboão. Nesse tempo, Joroboão, ele era o rei das 10 tribos que ocuparam a cidade de Samaria. Aqui nesse tempo já havia se dado a divisão de Israel. Israel havia se dividido em 2 tribos. 10 tribos, chamadas tribos do norte, ficou a cargo do rei Jeroboão. E as 2 tribos, chamadas tribo do sul, ficou a cargo do rei Roboão, que era Judá e Efraim. Para nós entendermos, irmãos, toda essa história, toda esta calamidade e todo este mal que está acontecendo em Israel, essa gravidade, esse problema gravíssimo, nós temos que voltar atrás, ver o contexto da história. Onde foi que começou tudo isso? Qual foi o causador de tudo isso? De todos esses males para Israel? Eu preciso convidar vocês a virem comigo em 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos entender então, para entendermos esta profecia que está acusando Israel desses pecados gravíssimos, nós temos que entender o contexto. No contexto em que vamos falar aqui, Israel estava em uma posição elevada, meus irmãos. Era um tempo de grande prosperidade. Só que quem administrava esta grande prosperidade era a elite de Israel. Eram os príncipes de Israel. E as mulheres, aqui, segundo a narrativa bíblica, o profeta Amós está comparando estas mulheres a vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Num sentido, uma palavra desprezíveis das mulheres. Porque as vacas de Bazã, Bazã é um lugar onde tinha muita pastagem ao norte de Israel. E onde tinha muitas vacas gordas, prontas para o abate. E Amós era um agricultor, então ele vai falar na sua linguagem, proferindo, irmãos, desprezando essas mulheres e proferindo a elas já de antemão uma sentença de juízo e destruição. Vacas de Bazã. Olha como ele se dirige às mulheres de Samaria. Vacas de Bazã, preparadas para o abate, para o juízo. E eu vou dizer por quê.
Porque essas mulheres, desses príncipes, mulheres ricas, era por causa delas que estes pobres estavam sendo oprimidos. Porque no texto diz que elas diziam aos seus maridos: toma deles e traz para nós para que bebamos. Então elas faziam com que os príncipes tiravam dos mais pobres, para elas investirem nas suas luxúrias e até mesmo bebedices. E bebamos, segundo a Escritura. Mas como foi que aconteceu tudo isso, irmãos? Por que tudo isso? A gravidade desse grande problema. Tudo isso começou com o desvio de Salomão. Todos nós conhecemos Salomão, o rei mais rico da época, mais sábio. Começou bem o seu reinado, não é? Temente a Deus, andou nos passos do seu pai, o rei Davi, fazendo tudo o que era certinho. Mas aqui a narrativa bíblica nos conta, irmãos, que ele começa a se perder e ele cai em profunda idolatria. Salomão, o rei Salomão, ele cai em profunda idolatria e começou a deixar o Senhor e se tornou um idólatra, adorador de ídolos. Aqui começa tudo. O capítulo 12, vou ler só trechos aqui, porque a história é muito grande, irmãos. Tá? Trechos dessa história. O capítulo 12 fala, ou melhor dizendo, é o 12. Deixa eu achar aqui. Não, melhor dizendo, capítulo 11. Volta um pouquinho. Sempre faz isso, né? Então o capítulo 11 fala da idolatria de Salomão. Ele começa a cair aqui, irmãos. Tem toda a história bíblica aqui. Salomão fez uma coisa que não deveria ser feita. Os reis de Israel tinham uma lei em Deuteronômio, capítulo 16 e 17, que havia certas proibições para os reis de Israel. Eles não poderiam, irmãos, os reis de Israel, eles não poderiam ter em sua propriedade muitos cavalos. Está lá em Deuteronômio 17, 16, 17. Eles não poderiam ter também, contrair muitas mulheres. E também não poderiam ter muito ouro e prata, porque certamente isso faria com que eles desviassem de Deus. Por que eles não poderiam ter muitos cavalos? Porque naquela época, meus irmãos, todo rei, ele tinha um grande exército, e a força deles era o quê? Eram os cavalos. Então o que Deus está ensinando? Vocês não podem depender de exércitos, vocês têm que viver na minha dependência. Né? E não muitas mulheres. Por quê? Porque, meus irmãos, até havia uma proibição na lei do Senhor. Ele proibiu Israel para que Israel não se juntasse com mulheres de outras raças. Entendeu? O israelita deveria casar com israelita, um hebreu com hebreia. E aqui Salomão estraga tudo. Ele casa com mulheres de todas as etnias. Ele tem simplesmente, irmão, segundo a narrativa Bíblia, o 11:3, ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, mulheres que ele trazia no coração. E foram essas mulheres que levaram ele a mergulhar na profunda idolatria. E acelerando o processo aqui, meus irmãos, olha, o rei Salomão, ele fez a vontade dessas mulheres, se curvou aos deuses delas, e ainda construiu santuários para os deuses delas, de frente de Jerusalém, como que afrontando o santuário de Deus, né? Jerusalém, a cidade do grande rei, o grande templo, o maior símbolo da presença de Deus, a arca de Deus estava ali. Então, de frente a Israel, a Jerusalém, ele levanta aqueles santuários para adorarem e servirem
a outros deuses. Então ele se perde. Vamos ler aqui, a partir do verso 5 aqui. Diz assim, ó: Salomão seguiu a Astarote, deus dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, o seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação dos Moabitas. Quemos era o deus dos Moabitas, e ele levantou um santuário para Quemos. Olha só, irmãos, ele construiu um santuário para Quemos, para o deus abominável dos Moabitas. E sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimaram incenso e sacrificaram aos seus deuses. Então, Salomão se perdeu. Ele casou com mulheres estrangeiras, não é? Adorou os deuses dela, ainda mais. Construiu templo para os deuses pagãos. E elas queimaram incenso. O que aconteceu com isso? Salomão provocou a ira de Deus. Deus tirou o reino dele. Não totalmente. E não nos seus dias, mas nos dias do seu filho, Roboão. O texto continua, a história continua falando. Vocês podem ler em casa, não vamos ler, porque é muito extenso. Então, Salomão morre. Quem vem ao reino, quem sobe ao trono? Roboão, filho dele. E ele fica com toda a liderança. Mas Deus, irmãos, escolhe do meio do povo um rei, para que este reino de Salomão fosse dividido em dois. E ele escolhe Jeroboão, filho de Nebate, para reinar sobre 10 tribos. E Roboão, que seria as tribos do norte, no monte de Samaria, e as tribos do sul, que seriam em Jerusalém. Então ficou com o rei Roboão, que era o filho de Salomão, que herdou o trono, por causa de tudo isso. Mas para nós chegar lá, irmãos, eu preciso dizer o porquê eles estavam sendo oprimidos. Nesse reino de Salomão, para ele poder ostentar, a sua luxúria e manter o padrão que ele sempre teve de ostentação, sabe o que o rei Salomão fez? Ele começou a oprimir os mais pobres com um imposto pesado. O povo já não aguentava mais de tanto imposto. O povo já estava sendo oprimido nos dias de Salomão. Agora Roboão, seu filho, sobe ao trono. O que Israel faz? Israel vai até o filho, até Roboão, e diz: Roboão, é o seguinte, o vosso pai nos tratou com um jugo muito pesado. Nós queremos que alivie o jugo. Aí o Roboão, sabe o que fez, irmãos? Consultou os anciões. Reuniu os anciões. E os anciões aconselharam: o bom mesmo é tu aliviar. Seja amigo do povo. Eles vão te querer bem. Só que Roboão não aceitou o conselho dos anciões e foi se aconselhar com quem? Com os mais novos, os mais jovens. Está aí no capítulo 12, a partir do verso 8, 9, 10 e vai baixando. Ele vai se aconselhar com os mais jovens. O que os mais jovens aconselharam ele? Não. Se o jugo do teu pai foi pesado, o teu tem que ser mais pesado ainda. Acompanhe comigo ali. O conselho do jovem a partir do verso 10, capítulo 12, verso 10. Eu estou lendo toda essa história para nós voltar lá para o profeta Amós. Amém? Olha o verso 10. E os jovens que haviam crescido com ele, disse: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhe falarás:
meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Olha o conselho que os jovens estão dizendo para o rei falar ao povo. No verso 11. Assim, se meu pai pôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpião. Veja que maldade no coração deste filho de Roboão, o filho de Salomão. Ele disse: olha, o meu pai vos castigou com açoite, eu vou castigar vocês com escorpião. Ou seja, meu pai castigou vocês com sofrimento, eu vou castigar vocês com veneno mortífero. Veja a intenção maligna. O que aconteceu? Houve uma revolta, o Israel se revoltou, e isso chegou ao conhecimento de Roboão, que já estava no Egito, escondido de Salomão, porque Salomão já estava atrás dele, e ele fica sabendo que aconteceu tudo isso, ele volta para fazer esse tratado, e dentro dessa aliança ele não consegue, amenizar, não consegue negociar, então chega à seguinte conclusão: vamos nos apartar, vamos nos dividir, e foi aí que se deu a divisão das tribos. Jeroboão ficou com as tribos do norte, com as 10 tribos de Israel, e Roboão, que era o filho de Salomão, ficou em Jerusalém, com 2 tribos só, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então houve-se a separação das tribos. Agora vocês vão entender por o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não é? Então o que acontece, meus irmãos? O que aconteceu? Vamos continuar contando a história. Roboão separa as tribos, vai para Samaria. O que ele faz em Samaria? Ele constrói templo nos montes de Samaria. E o que mais que ele faz? Ele pensa, ele era inteligente. Olha, este povo aqui, eu preciso desmembrar totalmente. Porque se esse povo aqui voltar para Jerusalém, adorar o Senhor lá, de repente Roboão vai conquistar o coração deles, e aí eu vou perder a liderança, eu vou perder, o poder sobre esse povo. O que eu vou fazer? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele construiu templos, e ainda mais, construiu 2 bezerros de ouro. Acompanhe aí na sua Bíblia, o capítulo 12 e o verso 26. Disse Roboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará para o seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Essa era a preocupação dele. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta, se subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Até aqui, irmãos. Então veja o que esse inteligente rei, uma inteligência maligna, o que ele faz? Ele constrói outros templos, não é? E coloca lá, fabrica um bezerro de ouro e coloca um em cada templo. Por isso, agora vamos voltar lá para Amós. Para Amós, capítulo 4 e o verso 4. Por isso ele diz assim no verso 4: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Porque esses bezerros, um estava em Betel e o outro estava em Gilgal. E ele está dizendo: vocês vão para Betel e vocês multiplicam as transgressões. Quer dizer, vocês continuam pecando, afrontando a Deus, não é? E vocês vão em Gilgal e multiplicam as iniquidades. Então o povo estava mergulhado em uma profunda idolatria também. Tudo isso acontecendo em Israel. Então, o peso que estava sobre a nação de Israel era um jugo muito pesado. E eles estavam, irmãos,
oprimidos, como nós lemos aqui. Voltando ao capítulo 4. Ouve estas palavras, vacas de Bazã. Veja a expressão que ele usa para se dirigir às mulheres de Samaria. Vacas de Bazã, vós que estáis nos montes de Samaria, oprimis os pobres e esmagai os necessitados, dizendo a vossos maridos, dá cá e bebamos. Olha o que essas mulheres estão fazendo, irmãos. Estes pobres israelitas estavam sendo oprimidos, massacrados, amassados por um rigoroso imposto. Eles estavam sendo saqueados, tomado tudo deles. Para quê? Para investir na luxúria, no bel prazer das suas mulheres. Veja que as mulheres, irmãos, que diziam aos maridos que tal era a degradação espiritual da nação de Israel. A mulher, ela é mais generosa que nós homens, não é, pastor Théo? Mais amável, mais misericordiosa, né? Não é assim? Quando, vamos exemplificar, quando um homem rico, um patrão, está oprimindo um empregado, não é? A mulher generosa, ela sai em defesa, diz, meu esposo. Ou quando a mulher vê alguma injustiça por parte do marido, a um pobre necessitado, a mulher sempre entra dizendo, para que tu faz isso para este homem, para este pobre coitado, ou para este moço? Alivia o peso sobre ele, não seja tão duro. Não é assim que a mulher temente a Deus faz? Ela defende o justo. Se ela vê que o esposo está oprimindo, logrando, na nossa linguagem aqui, né? Logrando, tirando vantagem em cima de uma pessoa, esta mulher, o que ela faz? Olha, não seja tão duro. Pobrezinho, coitado desse jovem ou desse senhor. Por que tu não dá uma gorjeta para ele? Não é? Para que está oprimindo? Geralmente, mulheres piedosas, né? Mulheres servas de Deus têm isso no coração. Mas não é o que a gente vê aqui em Samaria. Olha o que está acontecendo em Samaria. Essas mulheres estão dizendo aos seus maridos, toma deles e dá para nós. É isso que essas mulheres estão fazendo. Toma e dá cá. Maridos, dá cá e bebamos. Então isso mostra, irmãos, a degradação espiritual, o descaso, não é? E a injustiça social. E isso tudo Deus vem no profeta Amós para cobrar deles. Não é? Porque Deus não inocenta o culpado. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Pensa que Deus não está vendo? Deus estava vendo tudo. Mas só que chega uma hora, pastor Giovanni, que a conta chega. Não é assim? A gente vê tanta gente aí fazendo maldade, e eles riem. E celebram. Veja, estamos prosperando. Está dando tudo certo na nossa vida. Olha como a nossa empresa vai. Olha como nós estamos avançando, crescendo, comprando e vendendo. À custa dos pobres. Erguendo grandes palácios. Só que um dia, a conta vai chegar. Um dia o Deus justo vai vir, como veio aqui em Samaria. Olha o capítulo 2, o verso 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Meu Deus, isso é muito sério, irmãos. A santidade é o ser do próprio Deus. Não é um atributo, um simples atributo, não. A santidade é o ser de Deus. E ele não tem ninguém maior que ele para poder jurar. Então ele jura por ele mesmo. Ele jura pela sua santidade. O maior atributo de Deus é esse. E nenhuma vez na Bíblia está escrito Senhor, Senhor, Senhor. Não é? Mas a Bíblia diz santo, santo, santo é o Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor jura por sua santidade, por sua própria natureza, pelo seu próprio ser, dizendo, dias virão. Dias estão para vir sobre vós, em que vos levareis em anzóis e as vossas restantes como fisga de pesca. Ou seja, Deus está dizendo aqui, vai chegar a conta para vocês.
Eu não faço vistas grossas, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. A opressão do pobre, esta opressão que vocês estão trazendo sobre os pobres. Sabe o que vai acontecer? Dias virão em que vocês serão levados cativos. Deus estava falando do primeiro cativeiro babilônico. Babilônico não assírio. Porque houve 3 cativeiros, né? O primeiro foi esse aqui. O cativeiro assírio, que se deu no ano de 722. Depois veio o cativeiro babilônico, por Nabucodonosor. E teve o cativeiro no Egito, 400 anos do povo de Deus no Egito. Então Deus está dizendo, virão dias em que vocês serão levados, enganchados em anzóis, porque o povo da Síria era terrível, irmãos. O maior e o pior império de todos os tempos eram os assírios. Eles eram malignos. E Deus estava dizendo que ia entregar eles nas mãos dos assírios. Vamos continuar aqui então. O primeiro pecado terrível foi a idolatria, a hipocrisia religiosa. Irmãos, olha só. O profeta ainda diz para eles ali no verso 4. Vamos lá? Vinde a Betel e transgredi. A Gilgal e multiplicai as transgressões. Então ele está dizendo, vocês vão a Betel e vão a Gilgal, porque vocês vão para lá só para pecar, transgredir e atrair maldição sobre vocês. E aí ele diz assim, e cada manhã vocês trazem os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Irmãos, eles eram religiosos. Eles davam dízimo quantas vezes? De 3 em 3 dias. Eles davam o dízimo. O que mais? Eles davam o dízimo e ofereciam sacrifício de louvor do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e multiplicai-as, porque disso gostais, os filhos de Israel, diz o Senhor. Olha só, irmãos, a hipocrisia desta gente. Além de tudo isso que a gente viu aqui, discorreu acerca deles, a maldade deles, como eles estavam tratando os pobres, esmagando os pobres. Sabe o que eles faziam? De noite tomavam um banho, pegavam a Bíblia e iam para a igreja. Entendeu? Iam para o templo, iam para a igreja. Vamos para o templo? Multiplicar a iniquidade? Eles iam para o templo adorar, olha ali, ó, ofereciam sacrifícios de louvor. Eles louvavam a Deus com a alma leve. Que hipocrisia, né, irmãos? Que hipocrisia. Você conhece alguém assim? Tem alguém assim nesta geração? Que esmaga as pessoas lá fora? Que oprime as pessoas? Que fala mal das pessoas? E depois vem para a igreja. Cantar louvor, trazer oferta. Religioso. Hipocrisia religiosa, irmãos. Não combina sacrifício sem um coração arrependido e aquebrantado. É isso que o profeta está reclamando deles. Olha só, ofertas levedadas. Sabe o que é levedada? Pão com fermento, que não agrada a Deus. O pão teria que ser sem fermento. Então, um culto místico, um culto que não agradava a Deus. Entendeu, meus irmãos? Ainda, aonde eles cultuavam? Lá em Betel. O que tinha em Betel? Um bezerro de ouro. O Deus deles era um bezerro de ouro. Eles iam para adorar um bezerro de ouro. Eles iam para sacrificar diante de um bezerro de ouro. E traziam suas ofertas, dízimo de 3 em 3 dias. Religioso ao extremo. Olha o perigo da religião, irmãos. De adorar a Deus sem conhecer. Por isso Jesus, quando tem aquele encontro com a mulher samaritana, Jesus diz, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Ah, mas os nossos pais dizem que a verdadeira adoração é lá em Jerusalém, mas os nossos pais adoraram aqui, nesse Monte Betel. Jesus, então, desmistifica tudo aquilo ali, com a nova aliança, né? Ele diz, olha, acredita, mulher, que chegou a hora? Você acredita que a hora chegou e a hora é agora? Em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais nesse monte, não é mais naquele monte, não é mais em Jerusalém, agora é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. Mas então, por causa disso, irmãos, houve essa divisão nas tribos. Israel ficou, Jeroboão ficou para o norte, Roboão para o sul, e eles, cada um cultuava de uma maneira. Israel, da maneira, vamos dizer, mais correta, em Jerusalém, né? Oferecendo sacrifício, tendo os sacerdotes e oferecendo animais diante da arca do concerto, até ali tudo bem. Mas Samaria estava adorando o quê? Bezerro de ouro. E pensando que estava adorando a Deus. Me diz, irmãos, que cegueira espiritual. Ainda Jeroboão disse, esse Deus aqui, ó, foi o que te tirou do Egito. Fez o bezerro de ouro e disse, esse Deus aqui foi o que te tirou do Egito. Imagina, eles não perceberam a diferença entre uma coisa e outra. Veja só, irmãos, a pessoa quando está mergulhada na luxúria, né? Essas mulheres, elas queriam viver em luxúria, em prazeres. Era isso que elas queriam. Elas não queriam servir a Deus. Elas queriam que os seus maridos tirassem dos pobres e trouxessem para elas investirem na sua beleza. Por isso o profeta diz vacas de Bazã, porque em Bazã as vacas eram bonitas, bem gordas, como vacas para o abate. Está falando disso. E essas mulheres só se preocupavam com isso, com luxúria, com o seu egoísmo. Não estavam nem aí com a dor e o sofrimento dos mais pobres. Isso é muito perigoso. Isso resulta no quê? Num culto hipócrita. Num culto abominável aos olhos de Deus. Eu disse que a mensagem serviria de alerta para nós nessa noite. E é isso mesmo, meus irmãos. Amém? Amém? Como se não bastasse, a partir do verso 6 até o verso 11, Deus envia, irmãos, um tsunami de calamidades sobre eles. Veja como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Deus viu tudo isso, a hipocrisia do culto deles, eles adorando o bezerro de ouro, oprimindo o pobre, e Deus agora envia calamidades. Para quê? Para que eles, irmãos, se voltassem para Deus. Para que eles se arrependessem e voltassem para Deus. Como nós lemos aqui, Deus enviou primeiramente o quê? No verso 6, a fome. Fome. Tirou dos dentes deles, como diz o 6, ó. Também vos deixei de dentes limpos, quer dizer, sem comida. Deus fez com que eles passassem fome. E o que a Bíblia diz? Contudo, não vos convertestes a mim. Deus reclama. Passou esta primeira calamidade, veio outra. Além disso, retive de vós a chuva por 3 meses. Deus mandou a seca. Deus mandou a peste. Deus mandou doenças. As doenças do Egito, no verso 10. Mesmo assim, irmãos, com todas essas catástrofes, com todas essas calamidades, Israel manteve-se duro. Com um coração duro. Imagina só, irmãos. Um coração obstinado. Deus trabalhando. Deus chamando de volta. Eu vejo que isso era um alerta para eles. Olhem para cima. Busquem a Deus. Eu acredito que cada calamidade que Deus mandava, diz agora sim. Agora eles vão se voltar para mim. Claro que Deus sabia que eles não iam se voltar, porque Deus é onisciente, né? Mas Deus mandou todas essas calamidades. E mesmo assim, eles teimosamente endureceram o seu coração. Apocalipse capítulo 3, verso 19, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Então essa repreensão, essa disciplina, era prova do amor de Deus para com Israel. Deus queria que Israel se voltasse para Ele, que abrisse mão do bezerro de ouro, que abrisse mão da idolatria, que abrisse mão de oprimir o pobre e buscasse a Deus de reto coração. Mas Israel não fez isso, irmãos. Com todas essas calamidades, qual foi o resultado? Qual foi o resultado, a resposta de Israel?
ele continuou com o coração duro, ele não se voltou em arrependimento para Deus. Então qual foi a conclusão? Está ali no verso 12. O profeta então fecha com esta conclusão, dizendo: portanto, assim te farei, Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Este encontro, irmãos, que o profeta está falando aqui, é um encontro inevitável. Diz: olha, Israel, se preparem, porque vocês vão se encontrar com Deus. E nesse encontro, irmãos, não era um encontro de amor e misericórdia, um encontro para salvação. Não, não era. Esse era um encontro com o Deus da ira, com o Deus que ia trazer juízo sobre eles, o Deus todo-poderoso das Escrituras, o Deus que não inocenta o culpado, o Deus que faz justiça aos oprimidos. Depois de tudo isso, o chamado de Deus em tamanhas calamidades, com tudo isso, eles não se dobraram, não se converteram, teimosamente seguiram a dureza do seu coração, não se voltaram para Deus. Então, o profeta encerra dizendo: te prepara, Israel, te prepara, porque tu vai te encontrar com o teu Deus. E o Deus o qual ele iria se encontrar está aqui no verso 13. Leia aí na sua Bíblia, com esse Deus aqui. Porque é Ele quem forma os montes e cria os ventos. Com o Deus da criação. Não era qualquer um Deus, não. O Deus criador. Não está sentindo aí um temor no coração, irmão? É para sentir. É com esse Deus que Israel ia prestar conta, ia se encontrar. O Deus que cria todas as coisas, o Deus criador, que criou os montes, os céus, a terra, o vento. É Ele que declara ao homem qual é o seu pensamento, o Deus onisciente. Antes que a palavra me venha à boca, Deus já sabe o que vou dizer. É com esse Deus, Israel, que tu vai te encontrar. O Deus da onisciência, o Deus que penetra o teu pensamento e sabe qual é a intenção do teu coração. É com esse Deus, Israel, que tu vai te encontrar. O Deus que faz manhã trevas e que pisa os altos da terra. O Deus que muda, que transforma. O Deus que transforma a manhã em trevas. Isaías diz que treva, luz e escuridão para Deus é a mesma coisa. É com esse Deus que Israel vai se encontrar, irmãos. O Deus que transforma as trevas em luz e a luz em trevas. O Deus que transforma. Aquele que pisa os altos montes, ou seja, aquele que está acima de todas as coisas. O alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É com esse Deus, Israel, que tu vai te encontrar. O Deus temível, o Deus todo-poderoso, aquele Deus de Hebreus 12, 29, o Deus que é amor, mas também é um fogo consumidor. É com esse Deus que tu vai te encontrar. Senhor Deus, o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Este é o seu nome. Amém, irmãos? Aleluia. Tudo bem? Eu ouço às vezes os irmãos fazendo as suas orações, não posso deixar de comentar, se dirigindo a Deus numa forma carinhosa, chamando Deus de papaizinho, né? Paizinho querido. Isso não é a melhor forma de se dirigir a Deus, irmãos. Deus não é o papaizinho querido. Deus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Quando nós nos dirigirmos a Deus, é assim que temos que nos dirigir. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, teu é o poder, tu é a glória. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e eu temi. Esse é o Deus que nós vamos nos encontrar. Esse é o Deus, irmão, que você vai se encontrar. E a pergunta para vocês, para mim e para vocês hoje: você está preparado? Está preparado para se encontrar com esse Deus? Esse Deus que cobra a justiça, Deus justo,
o Deus que pesa na balança, o Deus que balança enganosa é abominação ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Quando eu estava estudando, irmãos, eu confesso a vocês, o meu coração tremeu. É com esse Deus que nós vamos prestar conta. Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler com vocês. Hebreus, capítulo 10. Dez, 30 e 31. Escute. Preste bastante atenção, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, né? Que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado, matou, destruiu o seu Filho, esmagou naquela cruz. E ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, para nós termos vida eterna em comunhão com ele. Mas o nosso Deus também é esse Deus aqui, o Deus das Escrituras. Hebreus 10, 30 e 31. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez vos digo: o Senhor julgará o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tremendo, né, irmãos? Em outras palavras, não brinque com Deus. Tiago diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, a nossa vida, irmãos, é uma eterna semeadura. Tudo o que nós fizemos ou faremos será uma semeadura para o futuro. E vamos prestar conta diante de Deus. Porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus, diz o apóstolo Pedro. Então, o profeta encerra dizendo: te prepara, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Como está a sua vida? Consertou? Está vivendo honestamente? Está vivendo uma vida justa, piedosa na presença de Deus? Se o Senhor vier esta noite, ou se esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado, então, meus irmãos, é o momento de nós refletirmos. Eu disse que não era uma palavra tão boa aos ouvidos, né? Mas um alerta para todos nós. É preciso, meus irmãos. Amém? Como diz o Hernandes Dias, às vezes temos que tomar um remédio mais forte, amargo, né? Não são os remédios mais amargos que curam mais, né? Então hoje nós estamos bebendo este remédio. É amargo, mas ele traz cura, traz restauração. Aleluia. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus querido, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Nos chamou para vivermos em sua comunhão, para nós nos amarmos, nos perdoarmos, vivermos uma vida santa, escolhendo a melhor parte, né? Fazer a vontade de Deus, viver a justiça, a piedade, viver em verdade, viver para a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que um dia todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. Todos nós vamos nos encontrar. E nesse dia nós temos que estar preparados. E o que seria estar preparado para se encontrar com Deus e morar com Ele? O homem não tem como ele estar preparado no dia de Cristo. Só tem um meio de ele estar preparado para se encontrar com o Todo-Poderoso, para ser livre, para ser isento da sentença, do juízo e do fogo eterno. E todos nós sabemos, todos aqueles que estão em Cristo e têm uma nova vida. A palavra diz em Romanos capítulo 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então viva essa nova vida de forma justa e piedosa, examinando-se a si mesmo, provando o que é bom
e vivendo agradável diante de Deus. Não negue a justiça, seja justo, seja honesto e tenha o seu culto alinhado com o amor, com o arrependimento. Nós vimos aqui, irmãos, que dessas coisas Deus não se agrada. Eles estavam massacrando, oprimindo os pobres, tirando vantagem, para viver uma vida de luxo, uma vida de ostentação, se alegrando à custa do outro, da opressão, da dor do pobre. Isso é injusto diante de Deus. E Deus diz que vai cobrar. E eles ainda assim, sem o mínimo arrependimento no seu coração, vestiam suas vestes, talvez as mais lindas, e iam para o templo, dizer que estavam adorando a Deus. Uma hipocrisia religiosa. E Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o culto agradável a Deus é o quê? Um coração contrito, coração arrependido, não despreza o Senhor. Aleluia. Irmãos, todo homem que teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, ele nunca chega diante de Deus com o peito estufado, nunca se exaltando. Se esse homem teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, ele vai chegar diante de Deus chorando, pedindo perdão pelos seus pecados. Ele nunca vai chegar com um olhar altivo, se exaltando ou exigindo alguma coisa de Deus. Se esse homem faz isso, ele não teve um encontro com Deus. Ele não conhece o Deus das Escrituras. Porque a pessoa que teve um encontro com Deus e conhece a Deus, ele se humilha diante de Deus. Ele sabe que ele é pó e cinza. Ele é menos do que nada. Mas a sua graça o alcançou. O seu amor. Jeremias diz que ele nos atraiu com amor eterno. Sabe o que significa isso, irmãos? Amor eterno significa que é um amor para sempre. Deus nos amou ontem, hoje e vai nos amar amanhã e eternamente. O amor dele não diminui, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Acredito que Deus ministrou ao seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu relutei com esta mensagem, procurei outras, meditei em outras palavras, e o Espírito Santo diz, não é essa, tem que falar. Digo, mas Senhor, eu tenho trazido uma palavra dura atrás da outra. É uma palavra dura atrás da outra. O Senhor disse, é essa mesmo. Digo, então vamos lá.